Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Agora abra, por favor, no Evangelho de João, 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Agora, por favor, o último versículo, Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que a pessoa semear, isso também colherá. Amém. Amém. Irmãos, a psicologia é um campo científico muito grande, muito grande. E ela se desenvolveu muito, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas um campo específico da psicologia ganhou um boom. É a psicologia do pensamento e a psicologia do controle. As grandes corporações, os grandes grupos econômicos, os governos, perceberam que é muito fácil controlar as pessoas através da psicologia. Então investiram muito na psicologia do pensamento, na psicologia comportamental, modelando comportamentos, na psicologia social. E para manter um grupo sob controle, colocaram pensamentos na cabeça desse grupo, na cabeça coletiva. Então nós temos pensamentos que nós achamos que são nossos, quando na verdade não são. Nós temos sido manipulados. Isso se acentuou muito depois de 1945, a atender aquilo que é objetivo destes grupos que controlam as massas. Então, por exemplo, para que você reflita e entenda, de repente você vê as pessoas usando cores fortes. A gente chama isso de moda. Uma pessoa sai na rua com uma roupa alaranjada abóbora. Outra sai com um amarelo neon. Outra com verde bandeira. E de repente você começa a ver todo mundo usando as mesmas cores. A calça já teve a boquinha apertada. Os mais antigos devem lembrar quando, de repente, nós começamos a usar calça boca de sino. E por que chamava calça boca de sino? Porque o sino, ele é estreito em cima e vai alargando embaixo. E quando a pessoa tinha uma calça antiga, principalmente as calças jeans, que tinham a boca apertada, elas cortavam aqui nessa costura lateral, compravam um tecido parecido e faziam algo que era chamado de nesga. A irmã Marilene tá rindo porque ela se lembrou. Lembra, irmã? Houve um tempo, Kênia, não é o seu tempo com certeza, né? Não é o seu tempo, tá, com toda certeza, em que a moda era que os homens usassem um sapato que na frente era dessa altura, e atrás era dessa altura. E o cinto era cromado desse tamanho, a fivela. E todo mundo usava isso. E por um tempo usou. Houve um tempo em que as moças começaram a usar uma roupa que era o estilo militar,
que copiava fardas de policiais e de militares. Então, caqui entrou na moda, verde oliva entrou na moda, amarelo entrou na moda, bege entrou na moda. E de repente você via todo mundo no ônibus, no centro, na loja, com aquelas roupas que pareciam uniformes militares. A gente acha que isso é algo natural, normal. E você diz, mas por que de repente todo mundo começa a usar a mesma cor? Todo mundo começa a usar o mesmo modelo. Se você pensar, imagine, vamos imaginar que a Carol, bonitinha, arrumadinha, cheirosa, pronta para sair, está esperando o Pablo chegar em casa, na casa dela, para que eles possam sair. Eles vão, por exemplo, no Carretão Gaúcho. O Pablo diz que vai pagar um rodízio. Aí chega o Pablo lá, com uma calça boca de sino desse tamanho, com a nesga toda colorida, um cinto cromado acima do umbigo, com uma camisa abóbora e com um sapato plataforma. Na frente dessa altura, com detalhe, essa frente era dessa altura porque a beirada era toda trabalhada. Você sairia? Com certeza diria não. Que isso? Isso aí parece um palhaço de circo, com todo respeito aos profissionais do circo, porque o palhaço do circo vai fazer os outros rirem. Ele vestido desse jeito parece esse profissional do riso, mas ele não é um palhaço, mas está se fazendo como um palhaço. Mas por que naquele tempo o Ademir vestia aquela roupa? O Zé vestia aquela roupa? Por que naquela época as cores que nós não vestiríamos hoje, nós vestimos? Porque a psicologia comportamental, a psicologia do pensamento, a psicologia social moldou os nossos pensamentos. Você acha que de repente você começou a gostar de determinado produto? Você não sabe quanto é investido numa coisa chamada marketing e propaganda. De repente você é refém do pensamento dos outros. E eles fazem isso de tal maneira que você acredita que o pensamento é seu. Pastor, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou vivendo uma vida que escolheram para mim. Não fui eu que escolhi. Os pensamentos que eu chamo de meus não são meus. São de pessoas que têm interesses. E muitos dos interesses fazem com que nós aceitemos o mínimo. Faz com que nós aceitemos que nós não vamos passar de muita coisa. Eu estava vendo uma cena da Família Dinossauro. O Lucas assistiu Família Dinossauro? Não assistiu. A Família Dinossauro é uma produção dos estúdios Disney, numa época em que os dinossauros estavam na Terra. E eles tinham uma sociedade muito parecida com a nossa. Então, tem o senhor Rockfield, que é o dono de o gerente, um CEO de uma grande empresa de desmatamento. E ele dá uma entrevista para um canal de televisão e ele diz assim: é justo que nós passemos a dar todo o nosso dinheiro para os ricos. E os ricos vão morar em mansões no alto das montanhas. E pode ser que de vez em quando eles deixem cair um pouco desse dinheiro das mãos deles, que vão rolar até aqui embaixo. E vão chegar na mão dos pobres. E aí a grande massa que estava ouvindo o programa fazia assim: tem lógica. Então nós devemos dar o nosso dinheiro mesmo para os ricos, porque eles vão crescer e de vez em quando eles soltam um pouquinho que chega para nós. De repente você está satisfeito com o que você tem, porque te convenceram que você não vai melhorar. Te convenceram que você tem que morar de aluguel. Te convenceram que você tem que ganhar pouco. E o pensamento não é seu. Parece seu, mas não é. O pensamento é de alguém que está concentrando o dinheiro que devia estar no seu bolso no alto da montanha. É isso que a família Dinossauro dos estúdios Disney estava mostrando no programa. Colocaram pensamentos na nossa cabeça que nós não devemos querer mais, que nós devemos nos contentar com pouco. Que o sofrimento faz parte da vida. Mas quando é que eu começo a mudar? Quando é que eu começo a me despertar? Quando é que eu posso me iluminar? Quando eu venho para a palavra de Deus.
E aí eles fazem as pessoas acreditarem que a palavra de Deus é algo para a gente pegar alguns versículos que mantêm o status da gente como está. A ponto da gente acreditar que a pobreza é uma virtude. Que a pobreza é uma coisa boa. Deixa eu te contar uma coisa. Para quem vai à rua levar o café para tomar com os irmãos de rua, como nós fazemos, a gente sabe que morar na rua não é coisa boa. A gente sabe que não ter o que vestir não é coisa boa. A gente sabe que ver alguém sem um tratamento médico adequado, perdendo um dedo, perdendo uma mão, não é coisa boa. A gente sabe que dormir debaixo da marquise em cima de um papelão não é coisa boa. A gente sabe. E o sistema diz para a gente o seguinte: aceite o mínimo que nós estamos te dando, porque senão você vai chegar naquele estágio. E eles pegam versículos da palavra de Deus, eles pegam pontos doutrinários de outras religiões, que mantêm a ponto de dizer a pobreza é uma virtude, ser humilde é aceitar isso. Mas espera aí, qual foi a primeira coisa que Deus falou ao primeiro casal que Ele criou? Porque eu tenho que ouvir Deus mais do que ler a Bíblia, mais do que escutar o Espírito, eu preciso ouvir. Tem uma diferença entre escutar e ouvir. Eu vou usar uma situação hipotética para que você entenda. Eu e o Mateus estamos tomando café. Hipotético, não aconteceu. E de repente eu falo com o Mateus: eu estou me levantando, eu vou lá para cima, e você tira essa mesa e lava as vasilhas aí, guarda ou põe na lava-louça, tá bom? E ele faz, ele está tomando café, faz Aí eu vou lá para cima, quando eu volto, a louça está toda em cima da mesa. Aí eu digo: Mateus, você não guardou a louça? Ele disse: ué, mas eu não sabia que era para lavar. Falei: como não? Eu te falei. Você não é surdo, você escutou. Eu posso dizer que ele escutou porque eu sei que ele não é surdo. Mateus, levanta a mão aí. Ah, ela levantou, está vendo que ele não é surdo? Ele escutou, mas ele não ouviu aquilo que ele escutou. Escutar é captar o som. Ouvir é decodificar o que veio no som. É entender o que foi falado. Ele não quis fazer pirraça. Ele não quis desobedecer. Ele não quis me afrontar. Ele não ouviu, embora ele tenha escutado. Às vezes a gente lê a Bíblia e não ouve Deus. Às vezes Deus fala conosco pela pregação, a gente escuta a pregação, mas a gente não ouve Deus. Porque a nossa mente está colonizada. A mente da gente está tomada pelos interesses desses que dizem: a Carol não pode melhorar na vida. O Lucas não vai melhorar na vida. O Daniel não vai melhorar na vida. Você tem que ficar satisfeito com o pouquinho que cai da mão dos ricos do alto das montanhas e chega para você. Seja grato. Ser pobre é uma coisa boa? Não, não é não. Não é não. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu leio e eu escuto Deus, mas mais do que ler e escutar, eu ouço a voz do Espírito. Por isso lá em Apocalipse, nas 7 cartas às 7 igrejas, termina cada uma delas dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem escuta, ouça. Mais do que escutar, você precisa ouvir. Então a primeira coisa que o Senhor Deus disse é: crescei e multiplicai, enchei a terra e a dominai. Espera aí, pastor, ele estava falando sobre a multiplicação de filhos. Crescei. Não, ele não estava falando para crescer em idade não, sabe por quê? Porque Adão e Eva não tiveram infância. Adão e Eva foram criados adultos. Adão e Eva não tiveram adolescência, não tiveram juventude, não tiveram infância. Eles foram criados adultos, perfeitos. Então o crescei não é um crescei de corpo. O multiplicai é então ter filhos e encher a terra. Também, mas depois ele diz assim: dominai sobre os animais, dominai sobre as águas, dominai sobre os vegetais.
É claro que esta dominação não é uma dominação predatória, não é uma dominação exploratória, não é uma dominação de estragar, mas de guardar e de fazer produzir. Porque mais da frente, quando o Senhor os coloca no jardim, diz: guardem, zelem por ele e façam produzir. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus colocou em cada ser humano a capacidade de fazer as coisas que ele faz. A diferença é que Deus faz do zero, do nada absoluto. Nós fazemos a partir de coisas que existem. Então Deus é criador e nós somos criativos. Então ele diz: eu coloquei você na terra para que você cresça, para que você domine, para que você melhore. Mas aí, nós acreditamos que nós não temos chance de fazer um bom curso. Nós não temos cabeça para passar num bom concurso. Nós não temos oportunidade de fazer uma boa faculdade. Nós não merecemos morar numa grande casa. Estava vendo uma reportagem. Uma das 5 maiores casas e mais caras do Brasil está em Ipatinga, aqui pertinho. O dono tem 170 empresas. O quarto dele tem 380 metros quadrados. Um lote normal tem 360 metros quadrados, o lote. O quarto dele tem 380. A cama dele é banhada a ouro, segundo a reportagem que eu vi. E de repente alguém diz que você tem que morar de aluguel. Que você tem que morar de favor. De repente vem aquela sogra amorosa e diz para você assim: faz um puxadinho aqui no quintal. E você fala: oh glória, a Jesus abrindo a porta. Jesus está abrindo porta para você fazer puxadinho? Quer saber, eu vou fazer um cômodozinho aqui em cima. Oh glória. Oh glória? Não, tá bom agora, é melhor do que morar na rua, mas eu não quero ficar nisso aqui não. Você acha que Deus ia escolher um cara para dar para ele um quarto de 380 metros quadrados, numa casa de 5.000 metros quadrados, que tem ele ponto, que tem piscina com vidro na base, não tem concreto no chão não, é um vidro, é transparente, e para você ele vai te dar um aluguelzinho, que você pega aquele corredorzinho que a dona, para ganhar um dinheiro, a dona da casa, fechou um pedacinho, aquele 1,20 m que tem na lateral da casa dela, ela fez aquele corredor comprido e fez um barracãozinho lá com telha de amianto, que quando tem calor igual hoje de 34 graus, você se lembra que você está parecendo um frango assando dentro do forno. Você vai trabalhar na segunda-feira e alguém diz assim: foi legal, foi para o clube, né? Só que clube? Eu fiquei dentro de casa, aquela telha de amianto vai te tostando. Você acha que Deus ia dar para alguém muito e para você nada? A psicologia do pensamento faz você pensar que sim, que você não merece. Para que eu vou fazer um concurso? Eu não vou passar mesmo? Hã? Não, eu sou ruim de matemática. Quem disse? Tudo que um homem fez, outro homem pode fazer igual. Tudo que um ser humano fez, outro ser humano pode fazer também. Ou você acha que Deus escolheu uns para serem muito felizes e você para ser infeliz? Não. Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Esse é o plano de Deus. Então, quando eu quebro o pensamento que puseram na minha cabeça, quando eu digo eu não preciso usar calça boca de sino se eu não quiser, eu não preciso usar a fivela cromada no meu cinto se eu não quiser, eu não preciso vestir uma roupa estilo militar verde bandeira porque o outro está vestindo, eu quero saber aquilo que me serve, aquilo que eu quero. E eu quero melhorar de vida, eu estou resolvido a melhorar de vida. Eu não aceito mais ficar morando de aluguel. Eu não aceito mais ficar ganhando R$1.500. Eu não aguento mais viver sofrendo. Eu preciso começar a entender a outra coisa que Jesus disse. E aí, irmãos, aconteceu algo que depois eu percebi que era de Deus. Porque eu queria ler o João 15:16. Mas eu li o João 15:15. E eu falei: mas eu me perdi. Eu falei: mas Senhor, e aí a hora que eu estou olhando aqui, Deus falou comigo assim: mas a mensagem para ficar completa tem que ter o 15. Por que tem que ter o 15?
Porque olha aqui para mim em nome de Jesus, no 15 ele disse assim: não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo não sabe. Eu não tenho que dar explicação para o servo. Eu mandei fazer, ele vai fazer. Olha, vai lá no fundo, tem uma gaveta lá, abre a gaveta lá naquele móvel que está na sala. Você vai ver uma primeira gaveta, abre a primeira gaveta, pega todas as roupas, leva ao fundo do quintal e põe fogo. Ele não tem que perguntar para mim, mas por quê? Não te interessa por quê. Eu não gosto mais dela, eu achei que alguém botou mal olhado nela, ela está fora de moda, eu estou me vingando de alguém que pediu para eu guardar aquela roupa, não interessa a razão. Eu não tenho que te dar satisfação, você é servo. Jesus vira e diz assim, presta atenção aqui, irmão, em nome de Jesus, presta atenção em mim. Porque Deus quer mudar a sua vida através da palavra. Então, mais do que escutar, ouça. Ele disse: eu não chamo vocês mais de servos. Porque o servo não sabe o que está acontecendo. E eu quero que você saiba o que está acontecendo. Por isso eu vos chamo amigos. E aí ele vai dizer uma coisa maravilhosa no verso 16. Porque ele diz assim, 16... não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês e vos nomeei. Sabe o que é nomeação? Você sabe o que é nomeação? A Carol, sua irmã, é sua irmã, não é? Tem certeza? Amém. Conhece há muito tempo? Então tá. A Carol fez um concurso para guarda metropolitana, guarda do município, tá bom? Estudou muito, pegou o edital, no dia da prova foi lá preparada e fez a prova. Esperou o resultado e ela passou. Ela passou. Fica muito alegre, mas no final do primeiro mês o município não a chamou. O município não depositou dinheiro na conta dela. No final do segundo mês, do terceiro mês, do quarto mês, não aconteceu nada, ela continua com a vida de dureza do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não foi nomeada. Ela tem que ser nomeada. Ela vai ser preparada, treinada, habilitada, e um dia eles vão fazer uma cerimônia, vem o comandante e a nomeia, dá a ela autoridade. Aí agora a autoridade nomeada, ela sai à rua, encontra a meinha fazendo bagunça, e ela vira para a meinha e diz assim: olha, a senhora para ou vou lhe prender. Aí a meinha diz: por quê? E ela prende a meinha. Mas a Carol prendeu a meinha? A Carol não. A autoridade que ela recebeu. Quem prendeu a meinha foi o prefeito de Belo Horizonte, porque a guarda é municipal. Ela está nomeada. Jesus disse assim: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês e nomeei vocês. Então eu recebi autoridade, eu fui nomeado. Qual que é o nome dessa autoridade que eu recebi? Filho. Eu sou filho de Deus. Irmãos, eu já falei para vocês a diferença entre o filho e o amigo, entre o filho e o servo. Chega uma pessoa para passar roupa lá em casa, ou para fazer a faxina da casa. Eu viro para ela e digo assim: olha, você pode abrir a geladeira e pegar a manteiga, pegar o queijo e tomar o seu café está ali. Ela recebeu autoridade para fazer isso, ela não tinha. Ela está autorizada a abrir a minha geladeira. Se eu não falar isso, ela não pode fazer. A Lulu vai passar o dia lá em casa. Ainda que ela seja minha convidada, ela não pode abrir a geladeira. Ela tem que pedir, a gente pode dizer sim ou não. Mas o filho abre a geladeira e pega. Come. Porque ele é filho. Jesus disse: eu vos nomeei, eu dei a vocês a autoridade, vocês têm a autoridade de filho. Mas eu viro para Deus e digo assim: para quê? Para que o Senhor me nomeou? Ele diz para mim no verso 16, olha lá o que está escrito no verso 16. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Espera aí,
Quando eu entendo isso, eu olho para a psicologia do pensamento de massa, do controle comportamental, daquele que molda através da televisão, do rádio, do Instagram, do celular, e que diz que eu tenho que ficar satisfeito com um pouco, e digo assim, não, Deus me levantou para que eu possa fazer tudo e muito mais, para que eu possa ter o melhor da terra, para que eu possa comer o melhor da terra, eu preciso me engravidar. Patrícia está grávida. Como é que chama a esposa do Daniel? Daiane. Laiane também está grávida. O que significa? Significa que elas estão formando uma vida dentro delas. Elas estão gestando. Estão criando um ser humano. Irmãos, nós estamos sendo gestados pela palavra de Deus. Para sermos mais do que vencedores. Às vezes a gente não valoriza o que Deus dá para nós. Esse é um grande problema que nós temos. Nós não valorizamos o que nós temos. E não valorizamos o que nós temos porque nós acreditamos que disseram para a gente que a gente não tem valor. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma reunião aqui na igreja, que é quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. Nós temos um estudo bíblico pequeno, nós temos alguns minutos de oração silenciosa, depois fazemos um círculo e oramos pelos pedidos de oração. Eu vou lembrar de pouca coisa. Só nessa última campanha, numa igreja pequena, com poucos membros, nós tivemos 2 casos de câncer curados. Documentados. O Marconi e o Itamar, todos 2. Documentados. Câncer. A Sandra deu testemunho aqui domingo. Ela olhou para a sala dela toda horrorosa. E ela disse, Deus, eu preciso arrumar minha sala. Ela colocou na simplicidade da fé que ela tem. Ela veio na campanha e colocou, eu quero restaurar a minha sala, porque ela não tinha dinheiro. O pedreiro, depois de um tempo, vai lá na casa dela, para fazer um orçamento para a filha dela que mora em cima, passa pela sala dela e diz, Sandra, precisa arrumar sua sala. Ela disse, eu não tenho dinheiro. Ele disse, eu faço sem dinheiro, você me paga quando você puder. Como é que é? Não foi ela que cutucou o pedreiro, não. O pedreiro é que olhou para as paredes e falou, a gente tem que arrumar. E arrumou. E ela disse, eu até já paguei. Foi isso mesmo que eu entendi, já está até pago para quem não tinha dinheiro. E a gente não valoriza isso. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, conta para todo mundo que aqui está sendo curado câncer. Você sabe que há muito tempo atrás, e pastora Nízia vai lembrar disso, porque um dia ela falou para mim. Você sabe que nós recebemos uma profecia muitos anos atrás, o Senhor dizendo, neste lugar eu vou curar câncer? Você lembra disso, pastora Nízia? Está lá fazendo assim. E não foi o primeiro nem o segundo, foram 2 nessa campanha, porque já tinha acontecido antes. Para quem você contou que nesse lugar pessoas foram curadas de câncer? Para quem? Quantas pessoas já receberam cura aqui que nem vem mais à igreja? Que vem quando dá na cabeça? Não valoriza o que tem. Não valoriza o que tem. Às vezes a gente não valoriza. Eu vi um filminho muito interessante. Um senhor de idade liga para o filho, liga para a filha, liga para o outro filho e diz, é Natal. Vocês vêm passar o Natal comigo? E uma filha diz, pai, esse ano não vai ser possível, mas o ano que vem, se Deus quiser, vai dar certo. O outro diz, pai, não vai dar certo. E aí mostra a imagem dele de gravatinha, sentado na mesa arrumada, aquele monte de cadeira vazia, ele sozinho. Aí mostra de novo uma outra cena parecida, mas ele com outra roupa, dando a entender que o outro ano foi assim, o outro ano foi assim. E de repente, corta a cena e mostra alguém recebendo uma cartinha e fica triste, a menina fica chorosa e sai, o cara na empresa recebe a notícia e dá um jeito e sai, cada um pega um carro, outro pega um avião, e eles voltam e se encontram na porta da casa, e os filhos chorando, se abraçam. O que aconteceu? O pai morreu. E aí quando eles entram na casa, não entendem, a mesa está posta.
E o pai sai de um dos cômodos todo vestidinho. E eles ficam sem saber. E de repente eles entendem. Enquanto ele estava vivo, a gente não quis ficar com ele. A gente sempre tinha alguma coisa para fazer. O dia que nós descobrimos que ele morreu, a gente arrumou um jeito de vir aqui, chorando. Enquanto estava vivo, não valorizava. Irmãos, você tem contado para alguém que nesse lugar Deus está curando câncer? Você contou para um amigo seu que está com câncer? Você curou? Você contou para alguém que está buscando a cura? Você falou para alguém? Entrei na farmácia do Wesley. Lucas, você sabe que eu sou muito tímido e que eu falo pouco, né? Sou muito tímido e converso pouco. Estava eu e o Wesley batendo papo, chegou uma senhora, a senhorinha, e perguntou para ele sobre um remédio. Eu já puxei assunto. E ela falou que estava com um problema no joelho, não era isso, Wesley? E eu perguntei para ela, a senhora crê que Deus pode curar seu joelho? E ela ficou assim, mas eu sou católica, né? Eu falei, que maravilha que a senhora é católica, mas a senhora tem fé então? A senhora crê em Jesus, crê em Maria, crê que Jesus é o filho de Maria? Creio. A senhora sabe que esse moço aqui, quando ora, Jesus atende? E apontei para o Wesley. E nós oramos por ela. Eu nem te perguntei depois. Ela voltou? Como é que é? Pastora Nízia lembra de uma senhora que entrou na igreja, ela e Hilda estavam lá, a dona pediu uma oferta e disse, meu corpo está em bicho, posso mostrar para o senhor? Quando ela levantou a blusa, eu falei, não precisa mostrar para mim não. Eu vou sair, a senhora mostra para elas. A Nízia viu. Foi isso? Tinha bicho no corpo dela? Recebeu oração, recebeu um envelope de dízimo e nunca mais teve nada. Foi curada. Irmão, você tem valorizado esse trabalho? Recebemos a visita de alguém aqui, não sei quem, não quero saber. E participou de um dos cultos nossos. E pediu que alguém me procurasse com uma proposta. Pastor, o senhor quer alugar a igreja para mim? Eu pago 7.000 por mês, limpinho pelo aluguel da igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele entrou aqui e falou, isso aqui tem potencial. Isso aqui é bom de trabalhar. Só tem problema nenhum. Deixa a igreja comigo. Eu alugo tudo, 7.000. Primeiro, você está achando que o fato da igreja estar com pouca gente, a gente está precisando de dinheiro. Você está achando que eu sou mercenário, que isso aqui é meu. Isso aqui não é do meu nome, isso aqui é da igreja. Falei para a pessoa que me deu o recado, a igreja tem CNPJ, tem patrimônio, é tudo dela. O dia que eu for embora, fica tudo lá. Mas por que essa pessoa se interessou? Porque ela viu algo que nós não estamos vendo ou não estamos valorizando. Por que ela quis? Porque tem algo aqui que Deus colocou. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Você acha que Deus te criou para ficar recebendo 2.000 de salário por mês? Você acha que Deus te criou para você ficar passando aperto e pagando boleto atrasado? Você acha que Deus te criou para você ficar andando com carro velho sem você querer? Porque onde carro velho ali? Porque eu gosto dele. Simone fala, vende essa coisa. Eu falo, não, eu gosto dele. Mas é uma opção. O outro está guardado lá em cima. Você merece mais. Quebra esse pensamento de pobre, de miserável, de fracassado. Tira isso da sua mente. Não é Daiane, é o quê? Laiane. Você merece mais. Você merece mais. Deus não te criou para viver uma vida apertada. Deus não te criou para ficar usando o móvelzinho, sabe que aquela tia falou assim, joga fora, a outra disse, não, a Laiane está precisando. Manda para ela. Aí fala com o pastor Zé, o Zé vai lá com o carro e busca, aí vem o Zé. Irmão, quanto você quer entregar de dízimo? Porque pobre é terrível. Quando você tem a mente colonizada para ser pobre, sabe, você fala assim, nossa, dá R$200 de dízimo, isso é muito. R$200 de dízimo é muito? É muito? Você está apertado por causa de R$200 no final do mês de dízimo? O dízimo é a 10ª parte do que eu recebi. Eu quero dar dízimo de 20.000. Eu quero dar dízimo de 100.000.
Eu quero dar dízimo de 50 mil. Aí vem alguém e fala assim, mas a igreja, o pastor fica com o dízimo. Você fala assim, peraí, o dízimo quem dá eu ou você? Do seu dinheiro você faz o que você quiser, do meu eu faço o que eu quero. Eu quero servir a Deus. Porque eu tenho aprendido que eu vou plantar. Pastor, de onde você está tirando isso? Do Gálatas 6:7 que nós lemos. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Olha aqui para mim agora que a coisa aqui vai ficar mais apertada. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Por que a sua vida está como está? Porque você tem semeado o que você está colhendo. O Wesley está numa farmácia que ele plantou semente. Ela não é diferente da semente que você plantou. Ela está do tamanho que você plantou. Ela está do jeito que você plantou. O Orlando está andando com a caminhonete que ele plantou. Ah, mas eu queria ter uma melhor. Queria, mas não foi a semente que você plantou ainda. O Zé está vivendo do que ele está vivendo porque é a semente que ele plantou. Porque o pensamento dele é, eu preciso, só tenho essa semente para plantar. O Orlando só tem aquela semente, o Ademir só tem aquela semente, a Kênia só tem aquela semente, então eu só tenho o que eu tenho. Eu gosto de dar exemplo, porque é uma coisa concreta e a gente está vendo. A Viviane tem experiência aqui. Enquanto ela não aprendeu a plantar a semente certa, ela só colhia humilhação e pobreza. Era ou não era? Saláriozinho michuruco. Humilhada. Chorou quantas vezes de humilhação? O dia que ela abriu a mente para a palavra de Deus, o dia que ela plantou as primeiras boas sementes, ela começou a colher bons frutos. Gostou daqueles frutos, ela começou a plantar de novo. Melhorou. Eu lembro quando a Kênia casou, aliás, quem foi que fez seu casamento em Kênia? Ah, fui eu. Então eu posso falar com propriedade, porque eu e a Simone fomos visitar a Kênia, e o maestro, lá do outro lado da Pampulha, Céu Azul, Santa Mônica. Kênia foi criada aqui, gente. O maestro Nilson foi criado aqui. Qual que era o sonho deles? Morar aqui. A igreja deles estava onde? Aqui. Deus abriu uma porta para eles lá, mas eles agradeceram a Deus e resolveram plantar semente aqui. Não tinha condição. Eu lembro quando a Kenny me procurou e disse, pastor, nós queremos comprar uma casa assim, assim, assada, mas nós não temos dinheiro. Nós não temos recursos. Esse não é maravilhoso, porque o não é a matéria-prima que Deus precisa para fazer milagre. E eu falei com ela, vamos orar. Vamos orar. Está escrito em João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, e vos nomeei, vos dei autoridade, para que tudo que vocês pedirem, o Pai vos conceda. Ela creu, o maestro creu. Eles pediram a Deus e Deus foi abrindo portas e ela está morando na casa que Deus deu para ela. Ele morou na casa, teve o gostinho de morar na casa, ela teve o gostinho, Luísa tem o gostinho. E é uma casa muito, muito boa. E vai ser melhor ainda quando você fizer a próxima reforma, porque ela vai ficar mais linda ainda, com os móveis mais bonitos. Porque o Senhor a nomeou para que tudo que ela pedir, o Senhor conceda. Você tem uma reunião de oração na quarta-feira, que tudo que você pede está autorizado a receber. E você não vem na reunião. Você tem prova de quem foi curado de câncer, e você está aí. Mas por que eu não fui curado? Porque a semente que você está plantando é de não ser curado. Por que eu não melhorei? Porque a semente que você está plantando é de não melhorar. Você vai acreditar no que o Instagram diz para você? Você vai acreditar que o dinheiro tem que ir todo para os ricos, para que quando eles perderem um pouquinho, esse dinheiro caia aqui embaixo na sua mão? Ou você vai virar para Deus e dizer assim, Senhor, Deus usou a Nísia profeticamente hoje, quando ela escolheu a última música, porque tudo é dele, por ele e para ele. A vida que eu tenho é dele. A forma como eu vivo é dele. As coisas que me servem aqui na terra, o meu sapato, a minha roupa, o meu carro, o meu emprego, são coisas dele.
E por meio dele eu consigo melhorar, porque o que vai vir de melhor para mim também é dele, e ele já destinou para que eu tenha, porque ele disse que eu tenho a marca do vencedor, porque ele me deu a capacidade de ouvir muito além de escutar, porque ele plantou no meu coração a sabedoria para alcançar. E aí o Tiago da Gabi, não é o Tiago da Gabi, é o Tiago da Bíblia. Ele vai dizer para nós: vocês pedem e não alcançam. Não alcançam porque pedem mal. Pedem mal. Tudo é dele, por ele e para ele. Então eu digo: Senhor, eu quero melhorar para que todo mundo veja a tua glória na minha vida. Senhor, eu quero melhorar para que todo mundo saiba que o Senhor é comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa em nome de Jesus. Você já pensou, olha aqui para mim, que você poderia ter virado para o Senhor uns dias atrás e ter falado: Senhor, o Senhor me deu um fogão muito bom. O Senhor me deu condição de comprar as coisas e de fazer comida gostosa. Não vou comprar panetone não, isso está me vindo na cabeça aqui. Eu vou fabricar panetone. Eu vou mandar panetone para os irmãos tomarem café na rua, eu vou fazer o panetone. E depois eu vou continuar fazendo e vou vender. Eu vi uma menina um dia desse que faz brigadeiro. Ela vende uma caixinha com 6. Ela ganha por mês livre 16 mil reais. 16 mil reais. Ela não vende um, ela vende 6 de uma vez. Vê o acabamento dela. Conheci um moço que montou um buffet com 50 reais. Foi ao centro, comprou umas coisinhas, fez uma coxinha, botou numa caixinha. Mateus sabe quem é? Na época, o Collor tinha tomado o dinheiro, ele ficou com 50. Não sei se era real o nome do dinheiro, se era Cruzeiro Novo. Não sei o nome do dinheiro. Não, acho que não era real, não. Acho que era Cruzeiro. Fez umas coxinhas, saiu vendendo. Alguém disse: você tem coxinha com catupiry? Ele falou: hoje não, amanhã eu tenho. Com o dinheiro que ele vendeu as coxinhas, ele comprou um pouquinho de catupiry, fez as coxinhas, botou catupiry, voltou no outro dia vendendo. Foi crescendo, montou um buffet, tinha propaganda na rádio evangélica, chamava Haná Buffet. H-A-N-A-H. De trás para frente e de frente para trás era Haná, do mesmo jeito. Começou com 50 reais. Eu e o Mateus tivemos a felicidade, a alegria de nos formarmos juntos em direito. Ele exerce, eu não. E na nossa festa de formatura teve um buffet chique demais. Teve um buffet, Lucas, daquele de você cair de boca e não parar de comer. E depois ficar até com a consciência pesada, a barriga pesada e a consciência pesada. Daniel Festas, de Jaboticatubas, propaganda de graça. O Daniel começou fabricando coxinha, lá em Jaboticatubas, longe para Dedéu. Tem um buffet enorme. Fui a um casamento, num sítio dele, que ele aluga para as festas. Lá para final da tarde, de repente nós vimos um Fordinho 29 descendo, amarelinho, descendo com a noiva. O carro é dele, ele aluga. Na época ele tinha 2, na beira de um lago. Um buffet maravilhoso, começou vendendo coxinha. Você acha que Deus dá para o Daniel, dá para o Ezequias e não dá para você? Você vai continuar vivendo uma vida pequenininha? Pastor, como é que eu mudo a minha vida? Acreditando no Senhor e não acreditando na psicologia de massa. Para com essa ideia de não vou à igreja, eu estou cansado. Você está cansado de quê? Você descarregou um caminhão de pedra? Você descarregou um caminhão de cimento? Você está cansado de quê? Você devia estar cansado da pobreza, devia estar cansado da miséria, devia estar cansado da doença, devia falar: eu estou firme. Você tem convidado gente para vir à igreja? Você tem falado para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus clientes? Já falei aqui da senhora que eu conheci, dona da maior padaria ali do Pindorama, daquela região, uma padaria enorme. Quando eu era motorista de táxi há muito tempo, todas as filhas professoras de escola dominical, na época ela comprou um carro, uma besta, aquela grandona, maior que uma Kombi, só para buscar gente que ela convidava para ir à igreja. Que coisa maravilhosa se a Patrícia puder comprar uma van e dizer: eu vou levar convidados para a igreja, vou parar na porta da igreja, pastor, guarda um lugar para mim que quando eu chegar com a van,
Os meus convidados vão entrar e eu vou contar para todo mundo, Jesus curou câncer nesse lugar. Para quem você contou que Jesus curou câncer nesse lugar? Não valorizou o que Jesus fez? E você não sabe por que sua vida não mudou? Hoje o Senhor está dizendo para você, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Eu te escolhi e te destinei para que você vá e dê muito fruto. Ninguém segue um perdedor. Ninguém segue quem chega em segundo lugar. Ninguém segue. Ninguém lembra. Mas a gente lembra de quem chegou em primeiro lugar. A gente lembra de quem foi o campeão. Fala o nome de um piloto de corrida brasileiro. Senna. Você viu as corridas do Senna? Mas ele sabe. Como é que você sabe do Senna? Porque ele era um campeão, ele chegava em primeiro lugar, por isso é que você sabe. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Das últimas corridas dele, fala quem chegou em segundo lugar. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Jesus diz para você nessa noite, eu te escolhi, para que você vá e dê muito fruto. Cuidado com a psicologia do pensamento. Cuidado com o telefonema que você recebe. Cuidado com a pessoa que puxa assunto e joga uma conversa para você. Cuidado com a pessoa que manda, sabe, uma palavra dizendo mal, falando mal da igreja, falando mal do seu pastor, falando mal da religião evangélica. Cuidado. Essas pessoas estão querendo fazer o seu pensamento se afastar do Senhor. Diga, eu vou andar na presença do meu Deus, e agora eu vou dizer, Senhor, o Senhor me chamou para ser mais do que vencedor. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que vier à minha vida é teu. E tudo que eu produzir é para o Senhor. Então vai ser o melhor. Todo mundo vai ver que eu sou mais do que vencedor. E quando perguntarem para mim, eu vou dar graças e glória ao teu nome. E eu vou levar muitas pessoas para andar com o Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pastor, mas nossa igreja está pequena, nós somos poucos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um verbo no hebraico, Patrícia. A pronúncia é bara. Quando a palavra de Deus assim, e disse Deus, haja e ouve. O verbo bara, que está na palavra haja, que na língua original é um verbo que diz faça, aconteça. Significa, ele diz ao nada, traga a existência. E o nada vira alguma coisa. Jesus chamou 12 e mudou a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não chamou 50, não chamou 200, não chamou 50 mil. Chamou 12. Deus quer que todo mundo veja. Seus parentes vão ver, seus vizinhos vão ver, seus inimigos vão ver, seus amigos vão ver. Deus mudando a tua vida. Deus fazendo acontecer coisas grandes na tua vida. Virá na tua vida coisa que você não imaginava, de onde você nunca pensou que poderia vir. Porque é isso que Deus tem escolhido para a tua vida, em nome de Jesus. Como é que está o rim? Não, estou falando o outro rim. É porque tem 2, né? Você já falou que um está curado. Eu quero saber o outro. Ah, foi na campanha que seus rins foram curados? Nós oramos aqui, fizemos aqui, foi curada? Uai, você contou para alguém aí que os rins dela foram curados aqui na igreja? Mas foram. Você convidou alguém que está com problema renal para vir aqui receber a mesma bênção? Você convidou alguém que está com câncer, que está sofrendo para vir aqui? Ah, mas ela mora longe nada. Quem tem fome vai onde tem comida. Quem está doente vai onde tem cura. Atravessa a cidade. Quem quer namorar atravessa a cidade. Né? Eu lembro do pastor Luciano contando de um rapaz que namorou. Foi meu primeiro pastor, pastor Luciano, né? Não sei onde que ele está, acredito que seja em Campinas, espero que seja no ministério, um grande pastor, bravo. Ele era muito bravo, baixinho, cara redonda, bigodinho, mas um amor de pessoa. Eu tenho muita alegria de ter sido ovelha dele. Falo muito bem dos meus pastores. Ele era bravo, mas era bom, amoroso, inteligente, sábio. E uma vez ele contou do rapazinho que estava namorando, Carol. Namorando a mocinha, sabe, ali, seus 16, 17 anos, né? Foi para a casa da moça, veio de ônibus, né? Chegou e, enquanto ele estava namorando, caiu uma chuva.
Aí, de repente, a mãe da moça olhou, viu que estava ficando tarde, ele tinha que ir embora, mas chovendo muito, virou para ele e falou assim, ele estava já no alpendre despedindo, porque você sabe que namoro nessa fase é meia hora de namoro, 2h30 de despedida, né? E ele estava ali despedindo, ela falou assim, meu filho, olha, eu não gosto disso, mas eu estou vendo que você precisa ficar aqui essa noite, porque está chovendo demais da conta. Então, vou fazer o seguinte, eu vou lá dentro, arrumar um quarto de hóspede para você. Essa noite você dorme aqui, mas essa noite. E a gente liga para sua mãe e explica. Aí ele falou, eu agradeço muito. E ela entrou para arrumar o quarto. Quando ela voltou e foi no alpendre onde ele estava ali, né? Aí ele estava todo molhado. E ela falou, mas o que aconteceu? Ele falou, não, fui lá em casa buscar o pijama. Irmão, ele queria ficar com ela. Ele queria dormir lá naquela casa. Então ele foi lá e buscou um pijama. Foi rápido. Deu um jeito. Se você falar para as pessoas que estão passando por doenças, que nesse lugar Jesus está curando, você fala, olha, a Viviane da minha igreja estava com muitas pedras. Pedras é tumor. Uma doença autoimune. E Jesus curou. O filho dela, o Daniel, eu lembro quando ela chegou chorando, sentou ali onde está o Wesley e falou, tem tanto, o que chama o seu útero? Tantos miomas no útero que não tinha espaço para o Daniel. E nós oramos e o Daniel está aí. Quando você contar para as pessoas que Jesus curou Itamar, que curou, como é que chama? Marcone, elas vão sair de onde estiverem e virão a esse lugar para ser curadas. E você vai dar muito fruto, porque o Senhor está te destinando para dar fruto. Mas se você se calar, se você não produzir fruto, você também um dia vai receber do que você está plantando. E já vai colher aqui. Sempre pobreza, miséria e doença. Creia e cuidado com a sua língua. Cuidado com o seu ouvido. Cuidado com a semente que você planta. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?